Olá, meus bebês, tudo bem? Bom, a nossa aula vai ser por aqui, tá? Então eu vou estar passando para vocês exatamente a retomada da apostila. Vocês fizeram alguns exercícios, então a Pro agora vai estar corrigindo alguns desses exercícios, orientando vocês. Eu espero que vocês consigam me ouvir bem, né? E olhar as imagens bem. Qualquer dúvida que vocês tenham, depois vocês podem passar que os pais de vocês sabem que eles têm acesso pelo grupo do WhatsApp e aí eu vou respondendo numa próxima aula, tá? Se não for presencialmente, né, que acho que vai demorar um pouquinho, pelo menos a gente vai se ver virtualmente, tá? Espero que logo a gente possa estar participando de uma reunião, que a gente possa se olhar, mesmo que pela tela de um celular ou de um computador, mas que a gente possa ficar um pouquinho junto e matar a saudade, tá bem? Bom, então vocês viram que o nosso assunto hoje é a nossa apostila, tá? Vocês é o volume 1, é o que vocês receberam antes dessa parada que a gente teve que fazer, né? E para isso, eu vou orientar vocês para algumas coisas. A primeira página são questões pessoais, que a minha ideia é fazer com vocês esses questionamentos depois no vídeo em que a gente possa se ver, tá bem? E a gente está preparando tudo para isso, tá? A segunda coisa que eu vou trazer para vocês é esse texto, né? Que é o texto que aparece pra gente logo na atividade 2. O que esse texto vai trazer pra gente, né? Então, ele vai abordar, ainda quando a gente pegou ele logo no começo, que vocês receberam a apostila, eu falei, olha, vai estar falando sobre tatuagem, né? Eu falei assim, é um assunto, né? Eu falei assim, a Pro aqui pode, né, tá falando com vocês e tal. E o que esse assunto sobre, o que é a tatuagem, né? Então, o que ele traz de novo pra gente, além do que a gente conhece? Então, primeira coisa, a gente vai entender que ele é um artigo. Vocês estão vendo lá que tá marcado, artigos, tá? Então, ele é um artigo. Outra coisa que vocês vão ter que perceber é que logo no título ele diz tatuagem, reticências, ou seja, ele tá deixando um espaço aí, né, para que a gente pense. Aí ele diz liberdade de expressão apenas. Vejam bem que há um questionamento. Se há um questionamento, esse questionamento não pode vir e ficar por si, né? O que ele vai ter que trazer para a gente é apresentar uma resposta no decorrer desse texto. Então, é uma coisa que vocês têm que ficar atentos. Ler este título sem pensar neste questionamento é um erro, porque a gente vai ter um outro entendimento. E quando ele diz liberdade de expressão apenas, quer dizer, é só isso que é a tatuagem, então ele vai trazer coisas que são além de ser só uma liberdade de expressão. Só que este questionamento que o autor aponta, ele tem que responder no decorrer do texto. Aqui a nossa autora é a professora Marina Saleta Martim, e a gente vai para a leitura do texto. Hoje não vai ser compartilhada, né? Cada um lendo um parágrafo. Então, a Pro vai ler o texto para vocês e vou pedir que vocês observem. Eu não sei se para vocês está claro. Depois vocês podem dar printar a tela e ampliar. Que eu coloquei o que é importante. Conhecer alguns termos que ela usa aí, que ela vai ajudar a gente tanto no entendimento do texto quanto em responder aos questionamentos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, depois de uma primeira leitura, é buscar as palavras que me são desconhecidas. Então, o dicionário é um lugar que vocês têm que recorrer. Tudo bem? Falamos sobre o título, agora vamos ao texto. No primeiro parágrafo, ele já diz: século XXI, ser moderno é correr riscos, é quebrar tabus, é expressão da nossa liberdade de ser, de sentir, de causar, abalando alicerces tão demodês. E querer deixar nossa marca no mundo. E como realizar tal desejo? Um novo questionamento. Então, esse é o primeiro parágrafo. Observem que logo depois desse parágrafo, a gente tem de novo as reticências sendo usada, né? Olha que interessante.
E ela mostra pra gente exatamente o quê? Que o texto tem um recorte. Então, o texto que nós estamos lendo, ele não está completo. Aonde há essa marcação significa que existia algum trecho ali, tá? Que agora, né, não nos vai ser mostrado, mas que ele está ali. Então, a gente precisa ter essa ciência. Por que que eu tô voltando nisso? Porque a pontuação reticências, ela vai mudar a sua significação e isso altera a minha interpretação, tá? Isso que vocês têm que ter muito em mente, de acordo da forma que ela é utilizada. Tudo bem? Aí, continuando, vamos para o segundo parágrafo. Quando o tema é tatuagem, por exemplo, o maior problema é o fato de o jovem menor de idade, olha aí, né, entre parênteses, realizá-la sem o consentimento dos pais, o que é proibido por lei. Então, ela apresenta essa informação aqui no segundo parágrafo. É interessante acrescentar que uma boa conversa sobre o assunto vale muito mais que um simples sim ou não, entoado pelo responsável. E esclarecimento é essencial à criança e ao adolescente, a fim de que eles compreendam que as escolhas implicam arrependimento ou maturidade para assumir a consequência, das próprias atitudes comportamentais num futuro próximo. Note, entretanto, que o problema não é a tatuagem e sim o que essa marca representa. Símbolos que podem exteriorizar elementos preconceituosos, religiosos, racistas, extremistas, ligados às drogas, ao álcool, à declaração de amor, etc. Segundo o velho clichê, o que realmente importa não é a aparência, mas a essência. Conhecer a nós mesmos e o nosso papel na sociedade é fundamental para que não sejamos fantoches da moda ou de um grupo entregue ao nonsense. Procurar informações, conversar com adultos, com especialistas, antes de tomar qualquer atitude, não é dependência, é aprendizado, tá? Então, vocês vão ver que eu fiz a marcação das palavras demodês, clichê e nonsense. Ou seja, se eu tenho esclarecimento do que essas palavras significam, a minha leitura e, consequentemente, a minha análise para responder as questões que virão aí, ela vai ficar mais clara. Então, o que eu tenho que entender? Que a palavra demodê é uma palavra muito usada no mundo da moda, tá? Então, ela é uma palavra rebuscada. Ela não deixou de ser usada, é que nós acabamos não fazendo muito uso porque usamos mais uma linguagem informal, certo? Clichê. O que é algo clichê? É algo que é repetido. Então, um fala uma frase, eu tenho um amigo que fala alguma coisa, já é dele. Automaticamente, eu fico falando a mesma coisa. Aí o outro fala também. Aquela frase que meu amigo começou a usar e que tá todo mundo falando, virou um clichê, né? Atitudes também podem se tornar clichê. Um faz uma coisa e de repente eu quero fazer também, aí o outro tá fazendo também e se tornou clichê. Não é uma coisa única, certo? E nonsense é uma coisa sem noção, né? Uma coisa fora da lógica. É uma palavra também francesa. Por que eu tô falando também francesa? Porque démodé também é, tá? Então, a gente vai trabalhar, além de tudo, com palavras que vão trazer pra gente o estrangeirismo. Sabemos que nossa língua portuguesa sofreu muitas influências. Lingerie é outra palavra que nós usamos sempre, é uma palavra francesa, tá? E é de nosso uso habitual. Então, nós recebemos informação, a questão da cultura de diversos povos. E essas palavras ficam dentro do nosso universo de vocabulário. Tudo bem? E elas são importantes para que vocês saibam o significado, para que a gente comece agora a falar sobre as questões. As primeiras questões que estão
no exercício 1 são todas dissertativas, são todas? Acredito que sim. A primeira, ela diz qual é o ponto de vista da autora a respeito da tatuagem em menores de idade. Aí, eu vou mostrar para vocês exatamente esse papelzinho aqui, ó, onde eu coloquei para que vocês possam depois acompanhar e corrigir o caderno de vocês. Eu espero que fique claro para vocês, tá bem? Então, o que nós temos aí? Na questão 1A, né? Porque a questão 1 tem a A, tem a B, tem a C. Onde eu encontro essa informação, tá? Essas informações estão no parágrafo 2 em específico e a gente confirma isso no parágrafo 3. Então, o ponto de vista é o que ela pensa em relação à tatuagem em menores de idade. Ela diz que não se deve fazer isso sem consentimento, tá? Porque, sendo menor de idade, isso é proibido por lei. Como é proibido por lei a menor de idade a bebida, como é proibido por lei a menores o uso de cigarro, né? Faz muito mal à saúde, aliás, a todos, né? Então, a gente tem que ficar atento sobre essas questões. A tatuagem em si, ela não faz mal à saúde, né? Desde que ela seja feita em lugar que seja higienizado. Por isso eu mandei aqueles links para que vocês se informassem sobre o assunto, né? Antes da gente formar um conceito, a gente saber do que se trata. Mas ela vai fazer mal sim a esse jovem, porque aí por isso que eu falei, lembrei do parágrafo 3, porque ela fala, né? Tudo tem uma consequência, né, meus amores? Então, se você faz uma escolha errada, você vai levar aquilo na pele pro resto da sua vida. Então, pode não ser uma consequência exatamente física, mas vai se tornar psicológica, né? Além de estar marcado no seu corpo. E ela baseia-se que o esclarecimento é fundamental. Então, precisamos estar esclarecidos antes de fazer qualquer escolha. Tudo bem? No exercício B1B, ele diz: ao se posicionar em relação às intervenções dos responsáveis quanto à tatuagem em menores de idade, intervenção é falar se pode ou se não pode, tá? Então, parar ali. A autora sugere que não se trata de dizer sim ou não. Então, você vê que ele dá a intervenção, logo ele explica o que é. Quais aspectos ela propõe que sejam considerados além desse posicionamento? Ou seja, só falar o sim ou não, nós já sabemos que para vocês não basta, não é? Vocês querem saber o sim, como esse sim e o não, por que o não? Então, vocês querem o quê? Argumentos que façam vocês serem convencidos daquilo. E ele coloca, a autora coloca isso pra gente justamente no parágrafo 3. Ela diz que as nossas escolhas implicam em arrependimento ou maturidade para assumir as consequências no futuro próximo. Então, as escolhas que nós fazemos, a gente precisa estar muito certo delas, porque uma má escolha vai levar a uma consequência ruim, tá? Então, não é só o pai dizer sim ou não, mas esclarecer a esse adolescente que está em formação os riscos, as escolhas que devem ser feitas, e ela deixa isso bem claro no parágrafo 3. Tudo bem até aí? Vou para... Ai, pena, né? Não tem vocês para falar. Tá, pro, não sei o que, pro, deixa eu falar, pro, mas fazer o que, né? Vamos aí nos adequando à nossa nova realidade. Na 1C, ele diz, releia o último parágrafo do texto. Você concorda com o ponto de vista sobre uma possível submissão dos indivíduos a modismos? Para responder essa 1C, vocês vão perceber que na questão, o que eu coloquei para vocês, gente, ó? Pedi que vocês soubessem o que significa clichê e pedi que vocês soubessem o que significa nonsense. Porque por mais que seja uma resposta pessoal, a resposta pessoal, para você dizer o sim ou não, ela tem que estar adequada. Então, nós estamos submetidos a modismo só porque um faz, eu também quero fazer? Então, a gente sabendo que clichê é que um faz e o outro quer copiar, e o nonsense é o contrário do bom senso,
já dá pra gente formular uma boa resposta, né? Então, quer dizer, eu vou fazer uma tatuagem só porque o outro fez? Aí eu pego aquela fala de mãe, né? Que eu, como mãe, a gente fala, ah, meu amigo não sei o que fez. Fala, ah, se ele pular da ponte, você pula também, né? Então, quer dizer, só porque um tá fazendo, você vai fazer também? Então, quando ele pede aqui que você releia e dizer se você concorda, né? Então, olhem bem a situação. Então, a gente vai seguir o que todo mundo faz? Será que é isso que a gente quer pra gente? Então, ao formularem essa resposta, de novo, a Pro vai pedir para vocês olharem o que é clichê e o nonsense, pra gente depois discutir isso mais de pertinho, tá? Mas formulem esse posicionamento de vocês, levando em conta disso, tá? Então, quer dizer, se eu começar a seguir os outros, eu deixo de ter a minha individualidade. Só porque um faz, eu vou fazer, né? E é isso que ela aborda. Tudo bem? Na questão 2, ele vai trazer pra gente, se eu só tirar aqui um minutinho pra vocês, que eu vou pegar a questão 2 aqui, tá? Na questão 2, a gente já vai para, perdão, tô tirando, já voltei. Para a questão 2, a gente já vai trabalhar com o texto, né? Espera só um minuto que eu bem me perdi nas minhas questões. Então, ele vai trabalhar com o texto para a gente escolher, né, a alternativa mais coerente. Aí ele pede para a gente olhar a organização do texto. Algumas palavras aparecem destacadas por meio de letras maiúsculas. E é justamente um recurso que a gente usa, né, gente? Não vamos dizer que não usamos. Até no WhatsApp. Quando a gente quer chamar atenção para alguma coisa que a gente está falando, a gente escreve tudo em letra maiúscula. No e-mail, né? No meio de comunicação, se eu quero mostrar, se eu quero postar alguma coisa no Face ou no YouTube, que eu quero mostrar que aquilo é legal, que eu quero chamar atenção. Então, eu escrevo tudo em letra maiúscula. Então, nós já sabemos que a letra maiúscula, ela vem para chamar atenção. Trazendo essa informação que já é nossa, que é do nosso cotidiano, quando ela escreve em caixa alta, que ele diz em letra maiúscula, qual o efeito que ela quer realçar? Ou seja, acabei dando a resposta já, né? Justamente a alternativa B. Quando eu uso as letras maiúsculas, o meu objetivo é de realce, é destacar. Então, a alternativa correta para a questão 2 é a alternativa B. Na questão 3, nós temos de novo múltipla escolha. E o que é interessante, nós temos um texto que ele vai falar de tatuagem, né? Que mostra uma liberdade, uma transgressão, né? Ter o corpo marcado, desenhado. Alguns ainda têm muito preconceito em relação a isso, né? Algumas profissões não aceitam. E aí a gente tem no mesmo texto palavras que são gírias, que são hoje usadas como gíria, e palavras que são mais rebuscadas. E justamente elas se encontram no mesmo texto. E aí ele diz assim, que as palavras causar, que está escrito entre aspas, né, abalando alicerces tão demodês. Aí ele pede para esses termos qual é a significação que nós trazemos. Olhe bem, quando a gente coloca causar, qual é o significado dela? É um significado que a gente usa muito. Ai, vou chegar lá causando. Ai, você sabe que quando eu vou é para causar. Então, quando eu quero causar em algum lugar, o que eu quero? Chamar a atenção, tá? E o demodê, né, que eu disse que é muito usado na moda, quando eu falo assim, essa roupa já tá demodê. Por que a roupa já tá demodê? Porque ela já tá antiga, ela já saiu de moda. Então, o termo demodê significa que já está ultrapassado. Portanto, a alternativa correta para esta questão é a alternativa D de dado. Causar passa a ser uma gíria, né? Porque ela tem outro significado, em outro contexto. Isso vai nos ajudar para a próxima questão, né? Chama atenção, no caso, usar para causar, e demodê, que é fora de moda. Aí a gente reforça. Onde ela é usada? Na moda, tá? Pessoas que trabalham com moda usam muito esse termo. Assim, vamos para a questão 4.
Na questão 4, falaremos novamente da palavra demodê. A palavra demodê, como eu disse a vocês, ela ainda é usada. Onde? Na moda. Então, ela não pode ser, gente, um arcaísmo. O que é um arcaísmo, professora? Arcaísmo é uma palavra que já caiu em desuso. Ela já foi usada na língua portuguesa, mas hoje não é mais. Então, quando ela aparecer no texto, é porque o texto é muito antigo, tá? Então, arcaísmo a gente já tira fora. Neologismo, acho que nós já falamos sobre neologismo, mas vamos reforçar. Neo é novo, logismo é palavra, tá? Então, o que é o neologismo? Neologismo seria uma palavra nova, criada apenas para esse texto. Se é demodê uma palavra que já é habitual, principalmente no cenário da moda, ela não é uma palavra nova criada só para esse texto. Então, a alternativa A eu também vou descartar. Falei para vocês que ela é uma palavra francesa, como é nonsense, como é lingerie. Portanto, a alternativa correta aqui será estrangeirismo, tá? Erro gráfico, eu só vou assinalar se eu não conhecer nenhuma das alternativas e achar que a pessoa queria escrever uma coisa e disse outra, tá? Então, olha como conhecer a palavra me ajuda a ir para a alternativa correta. Por isso eu reforço, uma primeira leitura, registro o que eu não conheço, procuro o significado. Amplio o meu vocabulário, não vou ter esse problema no próximo texto. Porque mais eu leio, mais conheço o significado das palavras, maior é o meu repertório. Então não esqueçam de fazer isso, ainda mais agora que vocês têm tempo para isso, tá bem? Então façam, além da leitura que eu pedi. Vou para a questão 5, tá? Vocês vão verificar que na questão 5, olha o que eu fiz aqui, ó. Vocês perceberam que eu coloquei aqui uma observação, eu dei um exemplo do uso da palavra causar no seu sentido habitual. Normalmente a gente diz, ó, um jovem causou um acidente. Quando eu digo que ele causou um acidente, causou está no seu sentido real, né? Que é o sentido habitual, que a gente já usava. Então, quando eu digo que ele causou um acidente, ele motivou um acidente, ele provocou um acidente, ok? Então, quando eu uso causou neste contexto aqui, ele tá no seu sentido real. O exercício pede pra gente e apresenta pra gente 3 afirmativas. A primeira diz que trata-se de uma expressão gíria. Nós já sabemos que sim, porque a gente fala assim, vou chegar no baile causando. Então, eu quero chegar chamando atenção, tá? Então, a gente já vai assinalar um. A autora utilizou o termo equivocadamente. Não há equívoco. O que é o equívoco? É um engano. A palavra está muito bem usada aí. E tanto não é equívoco que ela colocou entre aspas. Então, ela sabia que o uso estava fora do que é habitual. E a 3, portanto, a 2 eu não assinalo, tá bem? E a 3, que é o termo adquire sentido diferente de motivar. Aí a Pro colocou um exemplo aqui para vocês, que é essa parte aqui, né? Então, justamente, eu verifico que o sentido da palavra foi alterado. Portanto, a assertiva 3 também é correta, tá? Para a alternativa que eu tenho que escolher, meus amores, a B. Então, eu faço a escolha da B para esta questão. Tudo bem? Vamos para a questão 6, que o que ela vai trazer para mim... Ó, eu escrevi num letrão, vocês estão vendo aí? Olha lá. A gente, antes de responder, tem que ler o trecho do texto. Aí a gente vai falar assim, mas só esse trecho me basta? Não, eu tenho que ter conhecimento do texto como um todo, para fazer uma escolha acertada. Aí eu vou ler o trecho para vocês. Note, entretanto, que o problema não é a tatuagem, e sim o que esta marca representa. Símbolos que podem exteriorizar elementos, papapá. Aí ele vai até a declaração de amor. Nossa, mas declaração de amor é tão ruim assim? Gente, se você for marcar no corpo, o amor não durar para sempre, você encontrar um novo amor, aí o novo amor vai olhar seu braço tem o nome do antigo amor. Complicado, vai ficar a situação aí. Como você explica?
né? Então, de repente, uma declaração de amor aí pode te prejudicar no futuro. Lembra da questão das consequências, das escolhas que nós temos que fazer? Então, pensar nisso. Sendo assim, a conjunção entretanto, que é a questão, em relação à ideia anteriormente expressa no texto. Então, você está vendo que não é só nesse trecho. Eu tenho que recorrer ao texto. No texto, produz um sentido de, ele não explica, ele não conclui, ele não apresenta consequência. O que ele vai apresentar para mim é uma oposição. Porque até então, o que a gente observa? Que quando você lê o texto, que essa pessoa ela não é contrária ao fazer uma tatuagem. Ele até fala, se o adolescente, né, se o jovem quiser fazer e for menor de idade, desde que tenha o consentimento dos pais, você fala assim, nossa, esse autor é muito, né? Mas aí ele faz uma ressalva. Então ele abre um contrário aí. Essas escolhas devem ser feitas, ok, a tatuagem, mas existem símbolos que vão agredir os outros e vão fazer com que você seja mal visto, né? Então, por isso a gente faz a escolha da oposição. A atividade 3 nós vamos deixar para a nossa próxima aula, tá bem? Que ela vai falar justamente do quê? De ponto de vista. O que eu vou pedir é que vocês registrem essas palavrinhas aqui, ó, porque elas levam ao que é realmente um ponto de vista. Primeiro, para se ter um ponto de vista, o ponto de vista ele não é único, o ponto de vista não é seu. Então, ele vai depender muito do que você tem de conhecimento de mundo, do que você tem de cultura familiar, né, cultura do seu conhecimento. E também como você está se sentindo, porque dependendo de como a gente está se sentindo, a gente vai opinar de forma diferente, tá? Então, a gente se baseia no ponto de vista mediante perspectivas que nós temos do mundo. A avaliação que nós fazemos de um assunto leva a um julgamento. E a opinião, gente, é sua, mas ela tem que ser bem embasada. O que ela precisa? O que é esse embasamento? Eu posso opinar, mas eu não posso opinar e dizer, por que você gosta disso? Ah, a sua opinião que isso é legal. Tá, é legal por quê? Ah, porque sim não é resposta para nada. Então, a gente tem que saber argumentar. Então, a opinião ela é válida desde que ela seja bem argumentada. Então, eu vou pedir que vocês pensem nessa questão do ponto de vista, desse assunto que é polêmico, que é a tatuagem, porque ainda é polêmico. Se vocês não viram aqueles videozinhos que eu dei indicação, deem uma estudada neles, deem uma olhada, são reportagens sobre o uso de tatuagem, tá? A questão da higiene, que isso é muito importante, tá? Porque a tatuagem pode sim trazer um problema de saúde, se o lugar não for higienizado, as coisas não forem esterilizadas. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Então, assistam aquilo, quem não assistiu ainda assista, tá? E uma boa noite, uma boa tarde, eu não sei que hora vocês vão estar assistindo isso, um bom dia. Se cuidem, fiquem em casa e a gente se vê na próxima aula, tá bem? Beijinho, até a próxima.